Chapa branca. A famosa... Nós temos respondido com muita mobilização, né? Um dia eu fiz um levantamento para um jornalista que me perguntou, mostrando para ele quantas greves nós fizemos nos 8 anos do governo Lula. E nem sempre greve é a melhor forma de você resolver o problema. Eu prefiro até resolver os problemas e ter ganhos e conquistas sem greve, porque greve sempre é um processo muito desgastante para a direção do sindicato e para os trabalhadores. Mas quem mais fez greve no governo Lula não foi as outras centrais sindicais, não foi o chamado esquerdismo, né, que fica dizendo que a gente virou chapa branca, virou do governo, apoia o governo. Nós passamos 8 anos criticando a política econômica do governo Lula, do aumento dos juros, do Banco Central. E vamos continuar criticando, já criticamos a Dilma no começo, lá quando aumentou os juros, continuamos a criticar. Fizemos 6 anos de marchas em Brasília, que infelizmente uma parte da grande imprensa não cobre. Nós botamos 50 mil trabalhadores em Brasília na penúltima marcha, não dá uma linha, não sai em lugar nenhum. Agora, sai todo dia que a CUT, né, vinculado ao PT, filiada, né, vinculado ao governo, a CUT chapa branca. Então, nós fizemos greve todos os anos no setor bancário, ligado ao governo, no Banco do Brasil e Caixa Econômica. Todos os anos teve mobilização e greve na Petrobras, no setor elétrico. E não é uma greve a favor ou contra o governo, é uma greve a favor dos trabalhadores. Nós estamos, independente de quem está no governo, nós temos uma postura muito clara de que o nosso papel é o papel de defender os trabalhadores. Uma coisa é o processo eleitoral. No processo eleitoral, tinha 2 projetos em disputa no Brasil. Nós fomos para a rua dizer que era um retrocesso, na nossa opinião, a volta do PSDB, do DEM, ou a volta dos tucanos para o governo. Era a nossa opinião em relação ao que tinha acontecido no governo Fernando Henrique Cardoso e os 8 anos do governo Lula. Agora passou a eleição, vira a página. Agora o papel da central sindical, independente de quem está no governo, é lógico que nós apoiamos e vamos cobrar dizendo: vocês foram eleitos para aprofundar as mudanças que se iniciaram no governo Lula. É disso que nós estamos falando aqui. Então, salário mínimo, agora com o debate da questão da reforma tributária, reforma política, temas que são desafios da CUT para o próximo período e que nós vamos apoiar o governo naquilo que o governo fizer de bom para os trabalhadores e vamos criticar o governo naquilo que o governo fizer de ruim ou de prejuízo aos trabalhadores do Brasil. Além do fim do imposto sindical, quais as bandeiras da CUT hoje? Bom, nós já iniciamos o ano com uma grande atividade relacionada a um seminário sobre a reforma tributária. Para nós, o Brasil tem uma estrutura tributária que é um absurdo. O telespectador tem que saber que, por exemplo, você que tem um carro e paga imposto e IPVA para o seu carro, empresário não paga, por exemplo, ou as pessoas no Brasil não pagam, por exemplo, imposto sobre barco, avião, jatinho, lancha, nada disso tem imposto. O lucro das empresas não é tributado no Brasil. Do ponto de vista do empresário no final, que ele apura o lucro, não é apurado o lucro. Não tem imposto no lucro. Então, você tem uma estrutura tributária que quem ganha menos paga mais. E quem ganha mais paga menos. A carga tributária, proporcionalmente, no Brasil, ela é ao contrário do que deveria ser. Então, nós estamos, esse ano, tiramos essa como uma primeira grande tarefa da CUT, que é debater a estrutura tributária. Nós queremos progressividade de imposto. Esse é o único país que não tem imposto sobre grandes fortunas e imposto sobre herança. Né? Qualquer outro país do mundo tem, e tem para utilizar parte desses recursos que são arrecadados de 1% da população, não é mais do que isso, de 1% da população para atender os outros 99%, ou para melhorar, por exemplo, políticas públicas e sociais para os outros 99%. Isso existe em qualquer país do mundo desenvolvido, qualquer país aí do chamado G20, do chamado... Aqui não. Aqui no Brasil nós não temos isso, e sempre tem uma briga, não pode mexer nessas coisas porque são difíceis de mexer na estrutura tributária. Um pequeno empresário ou um médio empresário que queira aplicar dinheiro para ampliar o seu negócio, gerar emprego, paga mais tributo, paga mais imposto do que alguém que aplica o seu dinheiro no sistema financeiro, que não gera nada, não gera um emprego, não produz uma porca, um parafuso, mas está ganhando dinheiro. E por que não taxa essa especulação de forma bastante significativa e reduz a taxação para quem quer produzir, para quem quer gerar emprego? É disso que nós estamos querendo debater no Brasil, um modelo de desenvolvimento, onde o papel do Estado seja fundamental. Nós não somos daquele que acha que tem que acabar os tributos, que de vez em quando na televisão aparecem umas campanhas desse jeito, né? Você sabia que você paga tanto de imposto?
parece que se a gente acabar com os impostos está tudo resolvido. Muito pelo contrário, se acabar com os impostos é que vira o caos. É só ver o que foi feito aí nos Estados Unidos e em alguns outros países que caminharam por essa estrada e se deram mal, né? Mas você não teme que no bojo dessa discussão sobre a reforma tributária surja a necessidade de reduzir a folha de pagamentos? Então, aí o debate da desoneração da folha. O que nós temos dito? Primeiro, desoneração da folha não vai gerar emprego por si só. Isso já está comprovado, foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso e não gerou emprego. É o mesmo discurso de que flexibilizar a legislação trabalhista gera emprego. Foi feita a flexibilização, se criou um monte de lei para flexibilizar, se aprovou as leis e não se gerou emprego. Então, por si só, desonerar a folha não gera emprego. O que nós temos dito? Desonerar a folha, primeiro tem um problema que nós temos que cuidar, que é a Constituição de 88 e a Seguridade Social. Você não pode desonerar a folha, principalmente na parte do INSS, que é o que os empresários querem, reduzida 20% a parte patronal para 14%, 2% ao ano, paulatinamente. Essa é a proposta dos empresários. Você faz o que com a Previdência? Para depois vir falar que a Previdência tem rombo, tem déficit, nós precisamos privatizar a Previdência? Não tem acordo. Então, desonerar a folha tem que ter, primeiro, por que nós não mudamos a forma de cobrança do INSS? Ao invés de ser sobre a folha, vamos desonerar, mas vamos cobrar sobre o faturamento. Então, empresas que são altamente intensivas em mão de obra, mas têm um faturamento médio, vão ter um valor a pagar muito menor do que uma empresa que ela tem muito poucos trabalhadores, portanto emprega pouco e tem um faturamento muito alto. Essa empresa é altamente intensiva em tecnologia. Essa empresa pode pagar mais para a Previdência, porque contrata menos gente. Esse é o tipo de proposta que nós estamos se contrapondo a essa proposta dos empresários de simplesmente desonerar a folha. E segundo, tem que ter contrapartida. Qual é a contrapartida? Nós vamos continuar tendo jornada de trabalho do jeito que nós temos no Brasil, o lucro aumentando, 40% das empresas tiveram lucro ano passado, maior do que no ano retrasado, das empresas que têm ação na Bolsa de Valores, banco batendo recordes e recordes de lucro, 10 bilhões, todo semestre você abre o jornal, 10 bilhões o Itaú, 13 bilhões o Bradesco, 11 bilhões o Banco do Brasil. Nós não vamos dividir isso, vai continuar essa estrutura, né? É lógico que o salário está aumentando, porque está aumentando a renda na medida em que você tem contratação de trabalhadores com carteira assinada, e isso vai aumentando a renda média. Mas você tem uma alta rotatividade de mão de obra no Brasil. Então nós queremos continuar discutindo. Bom, vai desonerar a folha, só que se os empresários vão ter 6% a mais, entre aspas, de lucro, porque vão gastar menos, qual é a contrapartida? Reduzir a jornada? Qual é a contrapartida? É a 158, a convenção da OIT para acabar com a rotatividade? Esses são os temas que a CUT quer discutir com a sociedade brasileira. E como é que vocês estão vendo os primeiros meses do governo Dilma? Bom, eu estou analisando que, primeiro, a política econômica é a mesma, né? O ministro da Fazenda é o mesmo, né? Quando alguns aí no debate do salário mínimo, não, está tendo uma mudança, a política econômica mudou, não mudou nada, a política econômica é a mesma, e inclusive vai continuar tendo críticas do ponto de vista da CUT, porque nós queremos, não dá para você ter uma política que só controla a inflação, que tem que ser controlada, mas através do aumento da taxa de juros, está errado. Essa política macroeconômica nós vemos há pelo menos 8 anos debatendo que é preciso democratizar o Conselho Monetário Nacional, ampliar o Conselho Monetário Nacional com a participação de empresários e centrais sindicais e dirigentes sindicais. Infelizmente não conseguimos ainda. Os 3 primeiros meses sempre são meses de corte, segurar custeio e, na minha opinião, inclusive alguns, depois de 8 anos, acabam tendo realmente uma certa acomodação, principalmente com gastos em passagem aérea, em coisas que são custeio mesmo de cada ministério. Então é importante segurar, fazer um planejamento e tal. Agora, não dá para dizer que nós precisamos ter corte de 50 bilhões no orçamento, como foi apresentado, sabendo das necessidades que nós temos ainda no Brasil de reconstruir o Estado que foi destruído nos 8 anos do governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós precisamos ter o Estado na ponta, precisamos ter o papel do Estado como indutor do desenvolvimento é fundamental, é só olhar o que a gente estava dizendo de Giral e Santo Antônio. Então, apesar desse início de governo, o pessoal diz assim, não, mas início de governo é sempre assim. Eu falei, mas a Dilma não está no começo do governo, está no 9º ano. Né? Eu falo que é o 9º ano, não o 1º ano do governo da Dilma. Mas eu acho que a relação, construir uma negociação permanente de todo mês, nós queremos discutir com o governo, não é só a pauta sindical,
Eu quero debater modelo de desenvolvimento, eu quero discutir política com o governo. Do mesmo jeito que os empresários também fazem, do mesmo jeito que os grandes proprietários de terra também fazem. Os trabalhadores também querem ser ouvidos e todos os meses a gente poder discutir os projetos do governo e apresentar a nossa pauta, a nossa agenda sindical. Arthur Henrique, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos continuar acompanhando de perto essa questão aí de Jirau, Santo Antônio, de Suape, de Pecém e o trabalho desenvolvido pelas centrais sindicais junto à sociedade brasileira. Muito obrigado, Armando. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o presidente da CUT, Arthur Henrique. E o tema da nossa conversa foi exatamente a ação da CUT na atual conjuntura política brasileira. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas já sabem como fazê-lo. Basta acessar www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.